Irmãos, hoje nós estaremos na pergunta 35, e não sei se o Júnior tem aí a catecismo, então eu pedi para o Júnior ler a pergunta de número 35 e a resposta. Como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. E assim a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Ok, obrigado, Júnior. Então, nós já consideramos, na pergunta número 34, que falava sobre como foi administrado o mesmo pacto da graça no Antigo Testamento, ou também conhecido como Velho Testamento. No Antigo Testamento, havia também o pacto da graça, que Deus administrou de diversas maneiras, e nós já vimos isso, por meio de tipos, símbolos, ritos, né? Como Deus havia ordenado lá no Antigo Testamento. E todos eles apontavam para aquilo que também vai acontecer no Novo Testamento. Então, nós vimos a administração lá do Antigo Testamento. Fizemos, inclusive, algumas considerações sobre diferença de tipo e símbolo, né? E vimos que, se os irmãos têm lido a Bíblia do Antigo Testamento, o livro de Levíticos, como era cheio de ordenanças, como era cheio de símbolos, a própria vestimenta do sacerdotal, cada coisa significava alguma coisa, simbolizava alguma coisa. Vamos olhar para o templo, né? Desde quando era o tabernáculo, que era aquele templo móvel, enquanto o povo de Israel peregrinava para o deserto. E se fizermos um estudo sobre Cristo no tabernáculo, vamos ver que todas as coisas apontavam para Cristo. Então, ele é muito rico em simbolismos. E depois vemos também os tipos. O próprio sacerdote era um tipo de Cristo. E vamos ver também vários personagens da Bíblia que eram tipos de Cristo, tá? Desde reis, sacerdotes e profetas, apontando também para o tríplice ofício de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Quando chega no Novo Testamento, nós vamos perceber que essa riqueza de símbolos, de coisas, elas vão começar a cair. Na verdade, elas começam a cair, não, ela cai mesmo, definitivamente. Então, por quê? Porque havia uma necessidade de ter muitas informações para tentar mostrar a realidade. Quando você olha o objeto real, você já não precisa daquelas descrições todas, aqueles elementos todos, porque você já está vendo o objeto. Porque no Antigo Testamento era muito através de sombras, figuras, né? Como nós vimos lá na pergunta anterior. Então, por meio dessas figuras e tal, tentava fazer uma descrição mais apropriada possível da pessoa e da obra de Cristo. Chegando no Novo Testamento, Cristo já está presente. Ele é não uma sombra, ele é uma realidade. Então, talvez usando esse exemplo de sombra, se tem uma pessoa, você está vendo a projeção da sombra de alguém, você não consegue enxergar os detalhes.
não consegue saber se a cor da roupa, você não consegue saber talvez se seja homem ou mulher, dependendo, se é novo ou é um idoso. Você então tem muitas coisas que você foge olhando só para a sombra. Você não consegue discernir, não consegue perceber. Então, o que é necessário? O que foi necessário no Antigo Testamento? A projeção da sombra e o detalhamento, através de uma riqueza, na verdade, de muitas informações, para que se chegasse ao maior conhecimento possível daquilo que só se projetava como sombra. Chegando no Novo Testamento, portanto, já não é mais essa questão, porque a realidade se encarna. E agora nós vemos a glória como do unigênito do Pai. Então, os homens puderam ver com clareza aquilo que no Antigo Testamento só revelava por meio de sombras e outras informações que então precisava realmente de muitas coisas para que pudesse perceber o Redentor, a obra, e ainda assim não conseguiam ver a plenitude. Por exemplo, Jesus ele é profeta, sacerdote e rei. Quando Jesus chega, eles estão esperando basicamente um rei político que iria libertar o povo de Israel do jugo de Roma e que ia fazer de Israel uma grande nação. E esse Messias sentaria no trono de Davi e agora estabeleceria o povo judeu, os hebreus, como uma grande nação para entre todos os povos, e talvez a maior nação entre todos os povos. Era isso que eles esperavam. Por isso que eles se decepcionaram com Cristo. Porque eles não conseguiam ver a totalidade de quem era o Messias. Estava muito fragmentado. Ainda que tenha tido tantas informações do Antigo Testamento, ainda assim não conseguiam ver plenamente Cristo. Então, agora, dando esse fundo, né, para nós compreendermos agora a questão aqui. Então, no Novo Testamento, quando Cristo, perceba que a substância representada, ele coloca aqui como a substância, essa linguagem é para dizer que o objeto, né, revelado, a realidade que foi representada no Antigo Testamento, mas agora está ali, né? Entendem? A substância é a realidade, tá? O objeto foi manifesto. E a questão é que o mesmo pacto da graça, nós não estamos falando agora aqui de um outro pacto, né? Quando entendemos que Abraão foi justificado pela fé, é a mesma modus operandi de Deus de produzir a justificação no nosso coração, mediante a fé também. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus não justificou Abraão de uma outra maneira. Assim, não, ele era um homem bonzinho, era um senhor bacana, ele não fazia mal. Não, ele cria. E é o mesmo elemento exigido no Novo Testamento. Todos os que foram justificados no Antigo Testamento, eles morreram na esperança de ver o Redentor, de que o Redentor viria. Até Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim triunfará. Eles já aguardavam um Redentor. Eles já esperavam uma redenção de Israel. Então é o mesmo pacto. Quando falamos pacto, é a mesma aliança, é o mesmo testamento, inclusive, podemos colocar nessas palavras. O mesmo pacto da graça
foi e continua a ser administrado agora. Pregação da palavra. E aí tem uma observação a fazer. A pregação, para os reformadores e para nós, é o elemento principal do culto. Falando um pouco sobre culto. Mas é a maneira pela qual Cristo é revelado. Percebam, antigamente tinha muitas informações, havia muitas coisas. Agora é muito mais simples. Cristo se revela na sua palavra, Cristo se revela por meio da pregação, como o apóstolo Paulo até diz, que a salvação vem pela loucura da pregação, e a pregação do evangelho mesmo. Então, essa é o modus operandi de Deus de produzir salvação no coração das pessoas. E longe de nós, queremos impactar o mundo de uma outra forma que não tenha sido ordenado por Deus. E aí nós vemos, fazendo uma certa crítica, aos cultos modernos, que querem atrair as pessoas, não pela loucura da pregação, não pela pregação como centro do culto, mas por infindáveis representações, cantorias, teatros, né, e outras coisas mais que acabam sendo incorporadas ao culto a Deus. Mas no Novo Testamento, a administração desse pacto é pela pregação da palavra de Deus. Prega a palavra, diz o apóstolo Paulo, insta, quer seja oportuno ou não. Ou seja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, como é que faz para atrair os jovens? Né? Para que eles queiram se interessar pela religião, pela fé, por Deus, por Cristo. E vamos sair a campo e fazer um tipo de pesquisa. Não. Deus, Ele deixou o modo pelo qual nós devemos administrar esse pacto, o pacto da graça, no Novo Testamento. Por meio da pregação da palavra. Ela tem dois fatores. A pregação pura e simples. Ela é algo que não agrada ao pecador, por isso que não gosta da pregação. Pode perceber, tem o show da igreja, está cheio de gente. Culto de Natal, onde vai ter representação, não sei o que lá, enche a igreja. Vai ter um culto especial, que vai ter lá várias programações, grupos musicais, corais e outras coisas. Mas, gente, enche a igreja. Esse é o caminho que muitos têm usado. Por que não fazemos assim? Porque a administração dessa nova, sobre o pacto da graça no Novo Testamento, é estabelecida por Deus. E, infelizmente, esse tipo de coisas que acontecem me parece ser fermento dos fariseus. Ele leveda, percebam? Ele leveda, faz inchar, cresce até, mas ele é incapaz de produzir produzir verdadeira santidade, verdadeiro arrependimento, verdadeira salvação. Tá? Então, que mais? Não só pela pregação da palavra, que é o centro do culto. Eu coloco esse conselho para os irmãos, que é um conselho recebido ou dado, né, por Martinho Lutero. Um culto que não tem pregação não é culto. Se você vai num culto, pelo menos recebe lá o nome de culto, né? E teve tudo, menos a pregação, a exposição da palavra, não foi culto. Foi tudo
menos culto. Então, eu prefiro ficar com Martinho Lutero. Um culto sem pregação não é culto. E, infelizmente, eu já tive o desprazer de ir para uma igreja, visitar. Teve de tudo, menos pregação. Não teve leitura da Bíblia, para os irmãos imaginarem. Mas houve muitas outras coisas. Eu saí arrasado naquele dia. E nem posso dizer que fui a um culto, então. Mas o que mais? De que maneira? Na celebração dos sacramentos. Também é administrado pelos sacramentos. Quais são os sacramentos? Alguém gostaria de responder? Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. São os únicos dois sacramentos. Também devemos perceber, não só é sacramento, porque ele tem um valor sacramental, né? Quando sempre ministro a ceia, sempre trago a memória de que ele tem um valor sacramental. Quando nós participamos pela fé, de modo correto, nós somos abençoados. Eu não sei dimensionar as bênçãos conferidas por Deus ao seu povo enquanto participa da ceia. Mas eu sei que é um meio de graça e está sendo abençoado. Da mesma forma, quando participa indevidamente, como foi os crentes lá da igreja de Corinto, eles estavam comendo e bebendo juízo para si mesmos. E Deus tratou de uma forma bem severa a igreja de Corinto. Muitos estavam doentes e outros já tinham morrido. Paulo usa um eufemismo. Né? O eufemismo é a suavização, né, na linguagem, para não dizer que muitos tinham morrido, muitos já dormem. Mas era morrido mesmo. Percebam, a ceia também é uma santa ordenança estabelecida por Cristo. É uma ordem. Fazer isto em memória de mim. Devemos fazê-lo. E quando nos recusamos a participar da ceia, nós estamos estamos desobedecendo a Cristo. Então, a ceia, ela é um sacramento, é uma santa ordenança, é um memorial, tá? Ele tem esses aspectos todos. Trazemos à nossa memória o sacrifício de Cristo, o corpo partido, o sangue vertido. É um sacramento porque, por meio da participação, Deus confere a sua graça. E é uma ordenança porque ele nos ordena a participar. Comei, bebei. Mas também tem o batismo. É o sinal da nova, é um novo sinal dado para aqueles que fazem parte deste pacto. É um sinal visível de que ele entrou nesse pacto com Deus. Então, foi o batismo cristão. A Igreja Católica, ela tem 7 sacramentos, né? Extrema-unção, penitência, casamento e outros. Mas sempre devemos lembrar que os sacramentos bíblicos têm que ter sido ordenados diretamente por Cristo para a sua igreja. Porque o ímpio também se casa, né? E extrema-unção e outras coisas. Esses aí, não há base bíblica para dizermos, né? Olha, realmente está aqui. Não há uma ordenança. Nunca é demonstrado como sendo um meio de graça. Nunca é demonstrado como sendo um memorial de alguma coisa. Não. Então, os sacramentos estabelecidos na Bíblia é o batismo, como Francisco
mencionou é o batismo e a ceia do Senhor. E os quais, como vemos, ou nos quais a graça e a salvação são anunciadas. E com mais plenitude, evidência e eficácia do que no Antigo Testamento. Embora ela seja muito mais simples, ela tanto a pregação é a pregação de Cristo, os sacramentos são ordenanças de Cristo para a sua igreja e evidenciam a obra de Cristo. Pão partido, o corpo partido, o sangue vertido. Também o sinal da aliança, agora, o batismo cristão, entramos numa aliança com Deus, publicamente, diante dos homens e diante de Deus. Então, desta forma que é administrada no Novo Testamento. Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos, então eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, 15. Isso. Marcos 16, 15. Disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uhum. Ok. Percebam, essa é uma ordenança de Cristo. E eu só quero fazer uma correção aqui, no texto grego. A gente diz, ide por todo mundo. Ide é um imperativo, tá? Só que o texto grego não é... O imperativo não está no ide. Porque senão nós teríamos que ir. E ir para onde? Sair como errantes, indo para lá e para cá, né? Porque Cristo mandou, ele diz ide, então temos que ir. E se não irmos, então nós estaremos pecando, porque estaremos desobedecendo a Cristo. Na verdade, o texto grego é um gerúndio aqui. Ele disse-lhes, indo, a ideia é, aonde você estiver indo, andando, trabalhando, onde você se estabeleceu de repente, sua família, mas onde você estiver, nós temos uma responsabilidade como cristãos. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a todos, indistintamente. Seja a pobres, a ricos, a negros, brancos, de uma cultura X ou Y, não importa. Pesa sobre nós essa responsabilidade. Mas perceba qual é o instrumento, o modus operandi. Pregação. Pregação do Evangelho. E a igreja que passou, a igreja mais firme e vigorosa, foram aquelas igrejas que mais pregavam a palavra de Deus. Não fazia paródia, não transformava o Evangelho em assunto, de autoajuda. Não sei se os irmãos já leram um livro de autoajuda. Você é importante, você é o cara, você é legal, você sempre você vai conseguir, né? E com a ajudinha de Deus você vai... O Evangelho, ele é diferente. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem não fizer isso não pode ser meu discípulo. Então, a pregação do Evangelho é o modo como Cristo ordena aqui em Marcos. Igualmente em Mateus. Pastor, sim. Pastor Ribas. Por favor. É interessante, viu, pastor? Como o senhor colocou, né? Bem colocado no texto aqui de Marcos, né? Como também de Mateus, né? Quando Jesus chama os seus discípulos, né? E ele dá ordem, né? Para pregar o Evangelho.
Então, exatamente é isso, né? No grego, o imperativo não está no id, né? O imperativo está no pregar, né? Então, a ideia no grego é exatamente essa, exatamente como o pastor explicou, né? O que Jesus estava dizendo era, tendo ido, né? Pregai, né? Ou seja, aonde vocês forem, preguem. Então, infelizmente, né? Muitos pregadores, né? Ao pregar nesse texto, né? Eles dão muito ênfase, né? A questão do, Jesus disse ide, né? E aí a ênfase é no ide, né? E eu me lembro muito bem de um professor meu, aqui da FITREF, que ele disse que os das seitas, né? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles vão, né? Eles vão, mas nem por isso eles cumprem o ide de Cristo, né? Porque eles vão em todo lugar, mas eles estão anunciando um evangelho distorcido, né? Um evangelho errado. E um outro exemplo é os próprios fariseus, né? Que percorriam céu e terra. Jesus diz, né? Vocês fazem tudo isso para fazer um prosélito, né? Mas quando vocês fazem, tornam filho do diabo. Jesus é duro com eles, né? Pior do que vocês, né? Então, é maravilhoso, né? Quando a gente vê que o imperativo, na realidade, é a pregação, né? Então, Jesus disse, aonde vocês forem, né, tendo ido, pregue o evangelho. É maravilhoso. Obrigado, pastor. Ok. Obrigado pela sua participação. E também, agora lembrando, a abrangência do evangelho. Praticamente, no Antigo Testamento, era a religião de um povo, eram os judeus. Tanto é que confunde-se com o próprio povo, é o judaísmo. Confunde-se com o povo hebreu, ou chamado também judeu. Agora aqui Jesus vai dizer, pedir para todo mundo. Olha a abrangência desse evangelho. Há mudanças agora. Embora havia já profecias no Antigo Testamento dizendo que Deus é o rei das nações, que os reis da terra viriam, se prostariam diante do Senhor Deus, que o conhecimento de Deus cobriria, né, o mundo, assim como as águas cobrem o mar. Há outras referências falando sobre os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas aqui não havia uma expressão assim contundente para o povo de Israel, dizendo: ide para todo mundo e pregue o judaísmo. Pelo contrário, quando Deus chama Abraão, ele diz que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. Mas não diz para ele. Ele seria uma bênção. De fato, se concretiza isso na pessoa de Cristo. E por meio da pregação do Evangelho. Mas percebam, agora não. Devemos ir pregar o Evangelho a todo mundo. E depois também ele já vai de imediato dizer quem crer e for batizado será salvo. Então, ele vai falar sobre também o batismo. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho e batizando, ensinando, doutrinando as pessoas para que elas tenham conhecimento e sejam seladas, marcadas como propriedade de Cristo por meio do batismo dessa santa sacramento. Tá? Eu não vou ler Mateus 28, porque diz exatamente a mesma coisa que Mateus 16, com algumas referências. Tá? Mas é a mesma coisa. No Novo Testamento, parte da graça deverá ser administrada por todas as nações, com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós já inferimos também a doutrina da Trindade. Mas esse já é outro departamento. Não se colocaria em nome do Pai, o Filho e o Espírito, Deus e duas criaturas juntas nessa fórmula batismal, a não ser que eles também pertencessem
e tivessem a mesma substância do Pai, ou seja, plenamente Deus. Então, aí inferimos a doutrina da Trindade. Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus. Depois nós vemos também a ceia do Senhor, como foi estabelecida. Eu convido alguém para ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 25. Tá. 1 Coríntios 11, de 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A instituição da ceia está lá em Mateus, capítulo 26. Mas aqui em Coríntios também, lá é Cristo instituindo, e aqui o apóstolo Paulo, quando ele vai passar para a igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Ele não teve contato com Cristo, ele é um apóstolo que surgiu depois, foi chamado depois, e ele mesmo disse que nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas o que ele ensinava ele tinha sido, recebeu da parte de Cristo o ensino, revelação e coisas assim. Por isso agora, quando ele está passando aqui para a igreja, está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi de Cristo. E isso é algo importante. Se Cristo está passando para o apóstolo, e o apóstolo passando para a igreja, e os apóstolos são aqueles que foram chamados por Cristo com autoridade para determinar doutrinas, ensinos, de tal maneira que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos, percebam? E ele agora está passando aqui e diz: olha, eu recebi do Senhor Jesus Cristo. E que ele faz isso, faz menção da ceia do Senhor, e que nós agora devemos fazer esta prática, nós devemos celebrar esse sacramento perpetuamente até que Cristo volte. Então, esse é um dos elementos que deve permanecer na Igreja de Cristo até a vinda de Cristo. Hebreus 8, verso 6. Hebreus 8. Isso. Hebreus 8, verso 6, 10 e 11? 10 e 11. Certo. Hebreus 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque esta é a aliança que firmarei no caso de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, a sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ok, obrigado. Esse texto de Hebreus vai falar sobre a superioridade da administração do Pacto da Graça no Novo Testamento, tá? Do que da administração do mesmo Pacto da Graça que era administrado no Antigo Testamento.
Eu sempre vou deixar claro que é o mesmo pacto da graça, que foi administrado de forma diferente. O Antigo Testamento, muito mais cheio de pompa, cheio de coisas, de ritos, tipos, símbolos. O Novo Testamento, muito mais simples, mas muito mais superior, muito mais espiritual, né, do que era no Antigo Testamento. Então, é tanto mais excelente, uma melhor aliança, com melhores promessas. Tá? Eles tinham lá, por exemplo, a promessa de um rei que se sentaria no trono de Davi, e eles aguardavam isso no sentido bem literal. E hoje nós sabemos do cumprimento que Cristo já está sentado no trono de justiça, mas de onde ele vir para julgar os vivos e os mortos e vir buscar a sua igreja. Então, muito mais de uma vida muito melhor, muito mais sublime, eterna. Eles esperavam um reino onde a vida seria boa. Nós esperamos um reino do qual a vida não se acaba, cheio de plenitude. Não há choro, não há ranger de dentes, não há lágrimas, não há tristeza, não há morte, não há separação. Não há nada disso no céu. Então, é muito superior. Eles aguardavam um reino lá, né, uma restauração do reino davídico. Nós estamos aguardando a pátria celestial. E é claro que eles ali é como que não conseguiam enxergar muito além daquilo mesmo, daquilo que já estava revelado, mas era limitado. Quanto a nós, muito superior. Tá? Então, eu não sei se alguma pergunta, alguma dúvida da parte dos irmãos. Se não houver nenhuma dúvida, podemos encerrar, porque teria muito mais coisas para falar, mas aí podemos, de repente, extrapolar demais o tempo.